Então, gente, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre limites celulares, sobre as membranas das células, a sua composição e alguns tipos de transporte que ocorrem através da membrana. Tá bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, hoje, a gente vai aprender sobre. Lembra daqueles transportes, a questão da osmose e tudo aquilo mais? Quem não aprendeu tem que aprender hoje, é obrigação de vocês aprenderem hoje. Enquanto vocês não aprenderem hoje, enquanto vocês não aprenderem, a nossa aula não vai terminar. Tá bom? Então, vocês estão vendo essa imagem que está aí na tela? O que é isso? Hein, gente? Essa figura aí representa o quê? Digam-me. Membrana plasmática. Por que membrana plasmática? A Vanessa falou membrana plasmática. Por que a membrana plasmática? Qual é a estrutura? Hum? Dananina, não. Qual é essa estrutura aí? Cada uma pecinha dessa daí, que é uma bolinha branca com as perninhas, é o quê? É a bicamada de fosfolipídio? Isso. Então, e cada um tracinho desse aí, uma bolinha branca, lembra que eu falei que isso daí, cada um desse é um fosfolipídio, certo? E lembra que a estrutura básica das membranas é justamente essa bicamada fosfolipídica, certo? Então, todas as membranas celulares, as organelas membranosas, são compostos por fosfolipídios, mais especificamente uma bicamada fosfolipídica, certo? E eu já falei isso para vocês 3 vezes, é a 4ª vez que eu falo. Tá bem? Nunca mais se esqueça. Então, a bicamada fosfolipídica, certo? Então, pronto. Então, aqui a gente tem a estrutura básica das membranas. Então, as membranas são a composição básica das membranas é justamente essa bicamada fosfolipídica. Vocês estão vendo bem aqui. Então, vocês estão vendo bem aqui, olha, a cabeça e essa parte são um fosfolipídio. Então, a gente tem uma bicamada, né? Tem uma camada de fosfolipídios aqui e outra aqui, tá? Então, uma bicamada fosfolipídica, que é a estrutura básica da membrana. Além da bicamada fosfolipídica, tem vários tipos de proteínas, certo? Aqui em azul mostra as proteínas. Então, tem as proteínas periféricas, se localizam na periferia da membrana, e tem as proteínas integrais, que estão todas elas inseridas na membrana. E essas proteínas, tem algumas que atravessam, que são as proteínas transmembrana. Então, existem vários tipos de proteína. Olha, veja essa proteína aqui de um formato diferenciado. E essa proteína aqui, que ela tem poros. Tá vendo? Ela tem um canal. Essas proteínas que têm esses canais aqui, esses poros, são as porinas. Tá bem? Então, essas daqui são as porinas, porque elas formam poros. Lembra que eu falei que algumas proteínas eram porta de entrada para substâncias? Então, nesse caso aqui. Então, tem várias proteínas globulares, glicoproteínas, que são proteínas associadas a carboidratos, tem glicolipídios, que são lipídios associados a carboidratos, a gente tem moléculas de colesterol, então a gente tem várias substâncias que compõem a membrana plasmática, sendo que a estrutura básica é justamente a bicamada fosfolipídica, certo? Bem, alguma pergunta, gente, até agora?
Não. Então, tá. Só que a membrana plasmática, ela tem algumas chamadas de especializações. O que são essas especializações? São algumas estruturas que dão funções, que têm funções específicas. São algumas modificações de membrana. Por exemplo, as microvilosidades. As microvilosidades, olha, elas são essas estruturas, certo? São essas essas estruturas como se fossem dedos de luvas, sabe? Como se fossem dedos de luvas, como se fossem dobras. Tá bem? Por exemplo, vocês estão me vendo? Sim. Então, vejam bem. Olha, as microvilosidades, olha, elas são modificações na membrana como se fossem dobras, certo? E com essas dobras, olha, por exemplo, as microvilosidades, imagine esse fio, eu tenho, imaginem, deixa eu inventar aqui uma célula. Imaginem que isso aqui é uma célula e isso aqui é uma modificação da membrana, que é uma microvilosidade. Então, olha só, sendo uma microvelocidade, tendo essas dobras, aumenta a superfície de contato ou absorção. Então, se for célula do intestino, tem, olha, tudo isso de área aqui para absorção. Se fosse reto, só teria essa área aqui, mas tem uma grande área. Olha só o tamanho que seria dessa área que levaria, entenderam? Então, tanto essas microvelocidades, essas estruturas de microvelocidades, aumentam a superfície de contato para que possa absorver nutrientes, para que possa fazer determinada função. Então, as microvelocidades são justamente especializações da membrana que aumentam a superfície de contato, ou também chamada de ou a superfície de absorção, que é o que a gente encontra no intestino, nos túbulos renais, a gente encontra esse tipo de especialização, tá? As microvelocidades. Além das microvelocidades, tem outros tipos de especialização, tá? Como, por exemplo, as interdigitações. As interdigitações, olha, são essas áreas aqui de contato. Aqui tem uma célula com o seu núcleo e aqui outra célula com o núcleo. E essa estrutura aqui, olha, que liga, que conecta essas duas células vizinhas, é uma interdigitação. Olha, porque esse nome inter significa entre. Dígitos, porque parece como se fosse um encaixe de um quebra-cabeça de dedos, entenderam? Então, é como se fosse um encaixe entre essas células vizinhas. Como é só um encaixe e há um contato, essa interdigitação, que é uma especialização de membrana, facilita a troca de substâncias entre células adjacentes, entre células vizinhas, tais como a gente encontra lá nos túbulos renais, certo? Então, é um tipo de conexão, um encaixe entre células vizinhas que permite a troca de substâncias entre elas. Então, são chamadas tipos de interdigitação. Então, são isso que eu falo que são especializações de membrana, né? Além das interdigitações, a gente tem os desmossomos, tá? Os desmossomos é um outro tipo de especialização que ocorre também entre células vizinhas, só que é uma ligação mais forte, que promove a adesão entre essas células vizinhas, ok? Então, os desmossomos, as interdigitações é como se só tivesse um encaixe. Os desmossomos, certo? Há uma ancoragem, as células estão presas de maneira mais forte, porque tem vários elementos aqui do citoesqueleto celular, vários filamentos de proteína, que são esses azuis, representados. Olha, aqui é como se fosse a junção entre duas células, é como se aqui fosse uma célula e aqui é outra célula. E aqui existe esse espaço entre as células e essa rede de filamentos proteicos, é como se fosse assim. As interdigitações
como se elas se unissem como se fosse um quebra-cabeça, apenas um encaixe. Os desmossomos, além desse encaixe, teria tipo como se fossem cordas, filamentos, no caso daqui de proteína, que dão essa maior adesão, essa ancoragem, certo? Então, esse tipo de ligação, de especialização de membranas, desmossomos, também permite troca de substâncias entre células vizinhas, mas não tanto quanto as interdigitações, tá bem? Com relação ao complexo juncional, é um outro tipo. Ele é semelhante aos desmossomos que eu mostrei anteriormente. No entanto, além dos filamentos, é como se eu tivesse um cinto, uma algema, digamos, entre as células. É uma junção mais forte, tá? O complexo juncional. E é uma estrutura que ela impede, tá? A troca, é uma estrutura de vedação, então ela impede, não, nesse tipo de especialização de membrana, não há a troca de substâncias entre as células. Então, uma estrutura de vedação, porque impede essa troca, e também de adesão entre as células. Então, essas especializações, essas especializações, então, elas favorecem a aderência entre as células, tá bem? Imagina, exemplo, as nossas células, que são as células da pele, as células epiteliais. Se não tivesse esse tipo de adesão entre as nossas células, a nossa pele vivia descamando. Por quê? Porque as células por exemplo, quando a gente fica muito tempo na água, o que acontece? Não ficam enrugadas as pontas dos dedos? Por que enruga as pontas dos dedos? Porque é uma dilatação do tecido epitelial. Na verdade, não murcha, né? Na verdade, incha. E aí há aquele aspecto de enrugamento devido a essa modificação do tecido epitelial, do tecido de revestimento da pele. Então, como a pele ela vai se distende, por exemplo, para facilitar com que não para que não ocorra o seu rompimento, precisa então dessas regiões de aderência, de junções entre as células. Alguma pergunta, gente? Hein? O barulhinho é bonitinho. Só um minutinho, gente. Depois eu corto. Só um minutinho que eu já volto. Só um minuto.
Voltei. Voltei, gente. Não posso falar o que eu vou fazer. Eu vou editar depois na gravação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então. Ah, mesmo, eu tô me sentindo assim, ninho, alguma coisa. Então, bora lá. Vocês sabem que a membrana, qual é a principal função da membrana? Das membranas das células, de maneira geral, é o que a gente chama de. Ela, primeiro, além dela delimitar, a membrana plasmática delimita todo o conteúdo do citoplasma, né? A membrana, ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela controla o que entra e o que sai da célula. Considerando que aqui onde eu estou, aqui, esse escritório aqui, considerando aqui, as paredes são como se fosse a membrana plasmática, né? Então, aqui, mas eu tenho porta, eu tenho janela, né? Então, as portas e as janelas seriam justamente as proteínas, que seriam as portas de entrada ou saída de substâncias para a célula. Então, existem vários tipos de transportes através da membrana plasmática. Ok? Certo, gente? Olha, hein, gente? Por enquanto vocês estão entendendo, vocês estão tão coisados. Será que eu tô no carro com a minha chefe? Aí eu tô quietinha, só porque eu tô na aula. Ah, tá, eu vou falar. Era chefe da Natália, a Natália é melhor aluna. Pronto, já tô te promovendo, Natália. Então, gente, o povo comeu açaí, tá quietinho, todo mundo tá mufino. Não sei porque vocês estão mufino. Vocês disseram que a minha aula era super legal, vocês nem ligam, na verdade. Vamos lá. Um barulhinho para vocês. Então, vamos lá com os tipos de transporte. Vocês ainda lembram disso do ensino médio? Transporte passivo, transporte ativo, essas coisas. Vocês lembram disso? A bomba de sódio e potássio. Não. Vocês lembram que viram, mas não lembram o que é. Olha, o Michael ama esses transportes. Certo? Mas vocês têm que aprender isso. Então, vamos falar. Vou falar até vocês aprenderem, até todo mundo dizer sim aqui. Eu não vou parar e vocês vão me aguentar. Então, eu vou bem devagar, porque eu quero que vocês aprendam. Não quero que a gente faça lá como no ensino médio, que a gente decore, né? Que é do meio mais concentrado para o meio mais concentrado, essas coisas, esses esqueminhas. Então, bora lá. Existem dois tipos de transporte principais: o transporte ativo e transporte passivo. Até aí tudo bem? Então, existe ativo e passivo. O transporte passivo é o tipo de transporte que não necessita de energia para que ele possa ocorrer. Então, o transporte passivo não precisa de energia e o transporte ativo precisa de energia. Ok? Isso daí eu acho que todos lembram, né? Então, nós vamos começar a falar do transporte passivo, tá bem? O transporte passivo, que não há gasto de energético, por que não há gasto de energético? Porque tu vai a favor do gradiente de concentração, entendeu? A substância, primeiro quando a gente fala desse tipo de transporte passivo, a gente fala dos transportes a favor do gradiente de concentração, tipo assim, tu tá na água, numa cachoeira, tu tá no sentido da correnteza. Então, se tu te deitar lá no sentido da correnteza, a correnteza vai te levar e tu não vai ter um gasto energético. Diferente se tu estiver contra o gradiente de concentração, ou seja, aquela história de nadar contra a maré, nadar contra a correnteza. Que aí vai haver um gasto energético. Tá bem?
Então, o transporte passivo é o tipo de transporte em que não há esse gasto energético, porque a substância que vai ser transportada de um local para o outro vai estar a favor do gradiente de concentração. Tá bem? E dentro do transporte passivo, nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Vamos por partes. Como já diria o Jack Stripador, vamos por partes. Bem, o processo de difusão simples. Quando a gente fala de difusão, a gente fala de soluto. Vocês lembram daquele conceito de soluto e solvente? Então, quando a gente fala de íons, quando a gente fala lá dos sais, dessas substâncias, a gente está falando de soluto. E a água na célula, corresponde a cerca de 70% do conteúdo da célula, a água é o solvente universal, como vocês sabem. Quando a gente fala de difusão, tanto simples como facilitada, a gente está falando, então, de soluto, da passagem do soluto, ok? Então, geralmente, o que é mais fácil? Vamos pensar no gradiente de concentração. Sair de um lugar onde está lotado para o lugar de onde está vazio, ou ir para o lugar vazio e se meter onde está lotado? O que é mais fácil? Respondam, podem falar. Tá. Oi? Se meter onde tá lotado. Hã? É se meter onde tá lotado, porque pra ir pra um lugar vazio tem que passar por um monte de coisa. Vamos pensar. O que é mais fácil? Olha só. Macapá Santana. Quem mora em Santana? Quem é de Santana? Rodrigo e Maicon. O ônibus Macapá Santana lotado. Pensa, vocês, vai Rodrigo e Maicon. Imagina, vocês no Macapá Santana, espremido ali perto do motorista. Perto da porta. E vocês esmagados lá no Macapá Santana, horário de pico, perto da porta. E aí, é mais fácil vocês descerem do ônibus lotado ou é mais fácil quem está fora do ônibus lotado entrar no ônibus lotado? Mais fácil quem tá fora do ônibus entrar. Vocês acham isso? Eu acho. Eu acho que é mais fácil descer do ônibus lotado do que Para entrar. descer, vou te empurrar com Não, tudo. Vai, é desgraçado. porque assim, né, perto da porta fica fácil, agora no meio dos outros lá é mais complicado. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Peraí, que vocês estão estragando a minha aula, vocês estão percebendo? Vocês estão sendo muito inconvenientes. Olha só, imagine tu sair. É mais fácil tu sair de onde está lotado, tu tá no ônibus lotado, certo? E aí, se tu quer descer, o pessoal até te empurra para descer. Agora, para tu entrar no ônibus e ir pelo meio do povo, é mais complicado. É experiência própria, quando eu pegava o Puro Samba UFPA. Então, na verdade, o gradiente de concentração é quando você sai de onde tem que não há gasto energético. O mais fácil é de você sair de onde tem muito para onde tem pouco. Tipo, vamos dar um outro exemplo. Aqui. Cancela uma capa Santana que vocês estragaram o meu exemplo. Imagina, deixa eu ver quem é. Cadê? Deixa eu ver aqui. Isa. Não, a Raira. Raira, quem é teu ídolo? Cantor. Fala um cantor aí, Raira. Harry Styles, Zayn Malik, Hã? Shawn Mendes. Hã? Tem muitos. Mas não dá para ser um que eu conheço, assim, um que faça show no Amapá. Guanamapá também já é pra acabar. Não Deixa eu tem ver. o Luan Santana, como é o Zé Legião Vaqueiro. Urbana. O Vanderlei Andrade. Eu vou usar do Legião Rodrigo. Urbana, NX0. Não, já Caraca, morreu, gente. já morreu o Renato Russo. Vocês só querem prejudicar meus exemplos. Tá, deixa eu ver. Eu vou aqui.
Cadê? Não, vou aqui no Rodrigo. O Rodrigo falou Vanderlei Andrade. Tu perdeu tua chance. Perdeu tua chance. Ok. Vou pegar o Vanderlei Andrade aqui. Aí, meu Deus, espera aí. O Rodrigo o Rodrigo só quer brilhar hoje. Maurício Santana, Vanderlei Andrade, né? Então, o Rodrigo é fã do Vanderlei Andrade. Aí ele vai lá na. Deixa eu ver onde o Vanderlei Andrade vai fazer um show. Na Companhia do Bolero. E aí o Rodrigo é fã do Vanderlei Andrade. Só que o Rodrigo chega atrasado, aí toda a galera que é fã já tá lá na frente, ou seja, lá na frente tá lotado, tem todos os 55 fã-clubes do Vanderlei Andrade no Amapá. Entendeu? Imagine o Rodrigo sair de lá de trás, onde tá vazio, e se meter dando cotovelada nos outros até ele chegar lá na frente para apreciar o seu ídolo e começar a gritar. Olha o gasto energético que ele vai sair lá de trás, onde está vazio, e vai chegar lá na frente, que lá na frente tem mais gente. Tem uma maior concentração de gente na frente, né? Que são os fãs do Vanderlei Andrade, não sei o quê. E aí os fãs estão tudo lotados na frente. Rodrigo vem lá de trás e vai querer chegar lá na frente com seu grande ídolo Vanderlei Andrade. E aí o Rodrigo vem, imagine o gasto energético que ele vai fazer para ele chegar lá. Então lá vem o Rodrigo Santos, quando vai lá. Então ele vai ter que empurrar um monte de gente até ele chegar lá, na frente, com o seu ídolo Vanderlei Andrade. Entendeu? Então, por outro lado, se ele estiver lá na frente e estiver muito lotado, é mais fácil para ele ir lá para trás, vazio, que o pessoal já vai até empurrando ele para trás. Vai, Rodrigo, vai. Não, quer dizer, eles não vão saber o nome do Rodrigo, entendeu? Eles vão só empurrar ele e é mais fácil. Ou seja, o fluxo, o gradiente de concentração, sempre tu gasta menos energia ou tu não gasta energia indo de onde tem mais para onde tem menos. Se tu vai de um lugar, imagina, uma sala, imagina se esse escritório aqui estiver cheio de gente e for entrar mais uma pessoa, essa pessoa vai gastar mais energia para entrar no local cheio do que a pessoa que está no lugar cheio para sair. Ou seja, o gradiente de concentração, o soluto, ele flui sem gasto de energia, sempre de onde está mais concentrado, de onde tem muito para onde tem pouco, certo? Sempre de onde tem muito para onde tem pouco, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Vocês entenderam? Sim. Então, esse gradiente de concentração, ele sempre vai de onde tem mais para onde tem menos, quando eu considero soluto. É o que a gente vê aqui, olha. Aqui dentro, veja esses pontinhos azuis, são soluto. Então, esse soluto está a maior concentração aqui dentro, em baixa concentração aqui fora. Então, ele flui a favor do gradiente de concentração, ou seja, sem gasto energético, sempre de onde tem mais para onde tem menos. É mais fácil sair de onde tem mais, de repente, eu tô aqui está lotado, eu estou passando mal, eu estou sufocada. É mais fácil eu sair do que uma pessoa que está no lugar vazio entrar. Então, o fluxo, né, o gradiente de concentração é de onde está mais para onde está menos concentrado. Exemplo. Vocês sabem que as hemácias, os nossos glóbulos vermelhos, as nossas células sanguíneas, as hemácias, elas fazem o transporte de oxigênio, que o transporte de oxigênio ocorre através do sangue, certo? O transporte de oxigênio ocorre através do sangue. Então, no sangue, vê se vocês concordam. Lembra que a gente respira o oxigênio, e aí o oxigênio vai para os pulmões, e lá a troca, né? Processo de hematose, enfim, a troca. E, enfim, o oxigênio chega na corrente sanguínea. Ou seja, o oxigênio, nesse caso, ele é um soluto. Então, o soluto, o oxigênio, está em maior concentração no sangue do que nos tecidos, né? Na corrente sanguínea, do que, por exemplo, lá no fígado. Tem o tecido mesmo,
hepático e tem o sangue lá, os vasos sanguíneos. Então, o sangue está em maior concentração, o oxigênio está em maior concentração no sangue do que nos tecidos. Então, o oxigênio chega até os tecidos por um processo de difusão simples, quando ele passa do lugar que ele está mais concentrado, que é a corrente sanguínea, para o lugar que está menos concentrado, que são os tecidos. Entende? Vocês entenderam, gente? É um processo de difusão simples. Ou seja, a difusão ela é a passagem de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, que é o que acontece no oxigênio, que está mais concentrado na corrente sanguínea do que nos tecidos. Então, há a passagem por difusão. Entenderam? Fala a verdade. Quem não entendeu, fala, que eu falo de outro jeito aí. Tá bem. Entenderam? Essa é a difusão simples. Mas a gente também tem o processo que é a difusão facilitada. A difusão facilitada é a mesma coisa do que a difusão simples, certo? O que acontece? Na difusão facilitada, também há a passagem desse soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No entanto, essa passagem do mais para o menos concentrado se dá com o auxílio de uma proteína, que é uma proteína, certo? Transportadora, uma molécula, uma proteína carreadora, que auxilia nesse processo, certo? Então, é assim. Lembra que o Rodrigo estava lá no show do Vanderlei Andrade? Lá na frente? Quando ele passa lá da frente, quando está cheio de gente lá na frente, onde está mais concentrado de gente, e ele vai para onde está menos concentrado, beleza, é difusão simples. Mas imagine que ele está lá na frente, que está cheio de gente, e aí ele, de repente, desmaiou. E aí lá vem o segurança e traz ele carregado do lugar onde tem de mais concentração para onde tem menos concentração. Imaginem aí os seguranças carregando o Rodrigo do local onde está mais concentrado de gente para o local onde está menos concentrado. Esse segurança que vai carregar ele, ou vai carrear o Rodrigo para onde está menos concentrado, seria uma molécula, uma proteína transportadora. Nesse caso, o Rodrigo, ele estaria fazendo um tipo de fusão, né, que era do meio mais para o menos concentrado. Ele não estaria gastando energia, né? Mas a proteína, teoricamente, gastaria, né? O segurança gastaria energia. Esse tipo de transporte são para moléculas maiores. Por exemplo, íons conseguem passar por difusão simples. Difusão facilitada são moléculas maiores, aminoácidos, monossacarídeos, enfim, que precisam dessa proteína carreadora. Então, olha a molécula que quer entrar, que vai entrar ou sair da célula, né? Se liga aqui a um ponto de fixação na proteína e a proteína, então, consegue transportar para onde ela tem que ir, que é para o meio menos concentrado. Então, não esqueça, nós estamos falando agora de transporte passivo. Transporte passivo que não há um gasto energético, certo? Ou seja, quando a gente fala de difusão, a gente sempre está falando de soluto, a passagem de soluto de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, porque é a favor de um gradiente de concentração. A simples, a passagem de soluto do meio mais para o meio menos concentrado. E a difusão facilitada também é a passagem de soluto do meio mais para o menos concentrado. No entanto, há o auxílio aí, então, de uma proteína carreadora. Por isso que é dito difusão facilitada, uma proteína que vai facilitar esse transporte dessas substâncias. Ok? Essa proteína é tipo aquele teu conhecido que é porteiro da festa e te coloca para dentro.
sabe? Porteira, né? Você quer te colocar para dentro, é tipo assim a proteína carreadora, faz esse transporte. Vocês entenderam? Olha, eu tô falando que 6 para carregar Rodrigo. Certo, gente? Vocês entenderam difusão? Maico, o transporte passivo, né? Quando a gente fala da difusão simples, as moléculas são menores, na difusão facilitada são um pouco maiores. Mas sempre tenham em mente que essas moléculas que são soluto, elas passam do meio mais concentrado para o meio menos, porque não há um gasto de energia. Certo? Se fosse ao contrário, do menos para o mais, a gente já está falando de transporte ativo. Ok? Por enquanto estamos no passivo, mas chegaremos no ativo. Alguma pergunta, gente? Falem. Quem não entendeu, falem. Com esse exemplo, o Rodrigo, que está querendo, não vou mais chamar o Rodrigo, porque vão dizer que eu estou perseguindo o Rodrigo. Você sabe que eu não gosto de perseguir alguém, né? Muitas pessoas. Só um pouco, na verdade. Não gosto de perseguir muito. Tá bem? Então, vamos lá, estou considerando. E aí, lembra que estamos falando do transporte passivo, que é sem gasto energético, tá? Depois eu vou perguntar para vocês, que eu quero dar estrelinhas hoje. Estou devendo estrelinha para alguém da aula prática que eu me esqueci. E aí, quando a gente fala de difusão, a gente fala de soluto. E agora nós vamos falar, então, de osmose. Olha, para mim... Peraí, gente, que eu vou ter que dar uma estrela. Licença aqui da aula. Eu botei estrela, só apareceu essa aqui, ó. Não apareceu a estrela de verdade, apareceu aquela estrela. Serve essa estrela, gente? Eu botei estrela, só apareceu essa. Vou botar essa, então. As figurinhas. Que coisa, eu coloco estrela e aparece a pessoa virando aquela estrela. Mas tá bom, né? Pelo menos é uma estrela diferente. Vou procurar outra aqui. Esse coisa só... Ah, tá aqui, ó. Achei. Pronto. Vou dar um sol também, só para garantir. Certo? Então, pronto. Por falta de estrela, não quero ninguém morrendo. Então, vamos para a osmose. Todo mundo adora falar osmose. Fulano aprendeu por osmose. Não sei o que é osmose. A osmose, ela é assim. A osmose... Eu nem gosto de usar esse slide. Eu acho que fica melhor quando eu falo. Olha, me esculhambaram bem aqui. Se bem que o sol é estrela também. Obrigado, Raira. Não foi esculhambação. Tá É que, certo. tipo, eu amei o exemplo. Tá certo. Muito bem. Olha, o professor da Camille deu o exemplo da salada com alface. Vamos lá, vamos ver. Ele deu a Camille da salada é muito manjado. Vou dar um exemplo que ele não deu aqui. Do UFC. Ele deu o exemplo do UFC, por acaso, para ti? Hein, Camille? Não? Não deu do UFC? Para quem discutiu alface com o UFC com esse teu professor bem daí. Bora lá falar da osmose. Eu vou dar um exemplo do UFC. Então, a osmose, quando eu falo de osmose, eu já falo de solvente. E quem é nosso solvente universal é a água, né? Então, a osmose, ela trata do transporte de água ou de solvente, de outros solventes, mas como eu falo sempre da água, né? Então, do transporte de solvente da água através da membrana, seja para dentro ou para fora, para o meio intra ou extracelular, certo? E a água? A água também segue aquele gradiente de concentração, só que é diferente. Por exemplo,
O povo que tomou açaí, que disse que tomou açaí aí no almoço, né? Então, imagine você tomou um açaí com camarão. Quando a gente... Um açaí com camarão bem salgado. O que a gente faz quando come um camarão muito salgado? Botar na água pra sair o sal. Tá, mas quando tu come uma coisa muito salgada, o que tu fica fazendo? Bebendo água? Bebendo água. Puxa água, né? Olha, bebe água, todo mundo botou. Natália, tu tem que dizer que come camarão, senão tu estraga o meu exemplo, tá? Por favor, não prejudica a aula. Então, a pessoa toma água. Por quê? Para tentar, existe o que a gente chama de homeostase. É o equilíbrio do corpo, né? Então, imagina que eu como um camarão muito salgado. Realmente está muito caro. Então, imagina que eu como um camarão muito salgado. Então, teoricamente, o meu corpo, as minhas células vão ficar com uma alta concentração de sais. Então, o que acontece? Começa o que, entre aspas, a puxar a água, né? Ou seja, a me dar sede. Por quê? Teoricamente, há uma maior concentração, com uma maior concentração de sais, devido à ingestão de sais que eu fiz. Então, a maior concentração puxa mais água. Então, sempre onde é mais concentrado de sais, puxa água. É igual a questão, eu coloco aqui, ó, igual a batata no feijão salgado. O pessoal, né, quando salga a comida, né, justamente porque é uma grande concentração de... uma maior concentração puxa... Uma maior concentração de sais puxa água, certo? Por exemplo, tu vai salgar um peixe, certo? Pega um peixe qualquer e vai salgar. Tu vai colocar sal, imagina botar um sal, passar um sal fora do peixe. Onde vai estar mais concentrado? Dentro do peixe ou fora onde tem o sal? Hein, gente? Dentro do peixe. Nada disso, vai ficar fora, vai ter fora do peixe, porque fora do peixe tem sal, o sal puro, imagine o sal de cozinha. Imagine tu coloca o peixe numa salmoura. Coloca ele no sal. Imagina tu pega uma basqueta, uma bacia cheia de sal grosso e coloca o peixe. Fora onde tem o sal mesmo, ele vai estar mais concentrado de sal. E aí o que acontece com o peixe? Seca. Rodrigo falou, o peixe seca. O peixe fica seco. Né? O que acontece com o bacalhau, o peixe salgado, o peixe fica seco. Por quê? Porque o sal, ele puxa a água. Sempre onde está mais concentrado, puxa a água. Se você colocou ele numa salmoura, se você colocou ele numa bacia cheia de sal, o sal, então, ele puxa água. Por isso que o peixe seca. Igual carne seca, justamente. Né? Então, quando você coloca no sal, como o sal ele está mais concentrado, sempre o que está mais concentrado puxa água. Igual a gente, quando come aquele camarão salgado, o que vai acontecer? O camarão salgado puxa água e tu começa a tomar mais água. Ou seja, a água vai sempre na direção onde está mais concentrado. Sempre a água vai fluir para onde está mais concentrado. Entenderam? Sim. Entenderam, gente? Charque frito com égua, gente. Isso é... Então. E aí, aquele povo. Aí eu falei que ia dar o exemplo do UFC, né? O povo, quando. Isso daí foi um aluno que falou uma vez na sala. Eu nem sabia disso, mas é verdade. Quando o povo do UFC precisa chegar lá no peso, não sei se vocês já viram isso. Eles precisam chegar lá no peso ideal, que vão lutar, não sei do que, não sei do que.
E aí, dependendo do peso, né? Alguns comem muito, alguns precisam reduzir, enfim. Para diminuir a retenção lá dos líquidos, vocês já viram falar que os caras, eles tomam banho numa bacia gelada, cheia de sal? Sim, eu já vi, professora, já vi sobre isso, que eles eliminam o máximo de líquido possível para eles perderem peso e também, tipo, para recuperar rápido. Eles fazem isso para perder muito peso mais rápido, para no dia da pesagem ele estar no peso ideal, mas aí, como a luta só é no outro dia, eles recuperam tudo de novo. Uhum. Então, é isso que eles fazem. Eles querem perder líquido, né? Não massa. Então, o que que acontece? Eles ficam nessa salmoura aí, por quê? Porque, teoricamente, se eles ficarem dentro de uma água salgada, mais concentrada, o que que vai acontecer? O corpo vai puxar a água, ou o sal vai puxar a água. Isso, o sal. Por favor, gente, ninguém saia da aula, vá se jogar numa bacia de sal para emagrecer, pelo amor de Deus, né? Mas não é isso que eu tô falando. Então, justamente, como eles ficam imersos num local onde está maior concentrado do que o corpo, numa salmoura lá, então teoricamente, ela puxa líquido, ela desidrata. Então, ela desidrata, ela puxa líquido, semelhante ao que ocorre lá quando você vai fazer um peixe seco, né? Um peixe salgado. O sal, ele desidrata, né? O peixe, e o peixe fica seco, certo? Não, lógico que a gente não vai sair o cara não vai sair, né, desse jeito, murcho, igual o peixe, né? Porque tem uma série de processos metabólicos, né? E também quando a pessoa se coloca na água, ela está viva, obviamente, né? O peixe não. O peixe já vai estar morto, então por isso ele perde mais. Como a pessoa está viva, ou se for um animal vivo, de repente, tem essa forma de ajuste. Mas o fato é que vocês tem que ter em mente que o meio que está mais concentrado sempre puxa mais água. É só vocês lembrarem de quando vocês comem camarão, que puxa a água. Então a água vem sempre onde está mais concentrada, vem sempre onde está mais concentrada. Entenderam? Pode encher a bacia. Vocês entenderam, gente? Sim. Osmose? Então vamos lá. Então vamos lá ver o que acontece. Tá. Estão colocando sim. Então, se eu colocar isso aqui é uma hemácia. Se eu colocar uma célula, uma hemácia, uma célula animal, no meio, quando a gente diz que é um meio hipertônico, o hiper, né, significa que ele é mais concentrado. Mas é mais concentrado que o que de sais? Mais concentrado do que a célula de sais. Certo? Então, se eu colocar a célula no meio mais concentrado do que ela, interno, ou seja, no meio hipertônico, o que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar ou vai perder água? Se eu colocar ela no meio mais concentrado. Hein, gente? Isso, o Adson falou, vai perder, porque está mais concentrado. Lembra que onde está mais concentrado é que puxa a água. É a mesma coisa que acontece lá com a salga que eu falei para vocês, né? Com o meio externo, onde ela foi colocada, está mais concentrada, então ela vai perder a água. Por outro lado, se eu colocar no meio menos concentrado, chamado meio hipotônico, porque está menos concentrado, o que vai acontecer? Se eu colocar no meio menos concentrado, então a célula ela vai ter maior concentração, né, de sais do que o meio. Se ela vai estar mais concentrada, o que vai acontecer com ela? Ela vai ganhar. Ela vai ganhar água. Ela ganhando água, ela pode sofrer, então, o processo de
ela pode estourar. Imagina que a célula vai ganhar água, ela pode estourar. Assim como ela é colocada no meio hipertônico, ela pode perder água, ela pode murchar. Que alguém falou o exemplo do alface, né? Colocou alface lá, sal, alface, vinagre, aumenta a concentração do meio da salada. E aí o que é que acontece com a folha? Então ela murcha, né? Porque ela está no meio hipertônico, então ela vai perder água. Por outro lado, se você botar essa célula no meio isotônico, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, uma solução fisiológica, um soro fisiológico, é cloreto de sódio a 0,9%. Por que a gente toma soro que é cloreto de sódio 0,9%? Porque é a mesma concentração do nosso organismo, digamos. Então, a gente diz que um meio que esteja com a concentração igual ao da célula é um meio isotônico, tá? Que é um meio igual, de igual concentração. Nesse caso, em meio isotônico, a célula ganha ou perde água? Lembra que iso significa igual, uma concentração igual. Então, no meio isotônico, o que acontece? Estou olhando bem aqui. Ela fica estável. Ela não ganha nem perde, porque a concentração está igual. Então, ela não ganha nem perde. Certo? Perfeito. Então, aqui eu estou falando de osmose. Entendido, gente? Alguma pergunta? Me falem, que vocês nem estão falando comigo. Vocês nem me amam mais. Aliás, vocês nunca me amaram. Certo. Pronto. Então, tá bem. Então, pronto. Vamos lá. Transporte passivo é o transporte que não há gasto energético. Quais são os tipos de transporte passivo? Eu estou passando aqui só para fazer barulhinho. Quais são os tipos de transporte passivo? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão tanto simples quanto facilitada, na difusão tanto simples quanto facilitada, eu estou falando sobre o soluto, tá bom? Na difusão simples, na facilitada, eu estou falando do soluto, da passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos. Lembra que esse é o fluxo. Quando eu falo de soluto, é do mais para o menos. Quando eu falo de solvente, que é no caso da osmose, geralmente a água passa do meio menos para o mais concentrado. Eu lembro que o mais concentrado puxa a água, certo? Então, isso é o transporte passivo. Tá bom? Pode falar, Raira. Tô acostumada. Oxi, Eu super te entendo, também sou assim. Então, esse é o transporte. Entenderam o transporte passivo? Sem decorar, gente. Não quero que vocês decorem que é do meio baixo para menos para mais. Eu quero que vocês entendam. Quando falam em osmose, poxa, osmose é igual quando eu como camarão e aí eu começo a tomar água. Então, geralmente vem do meio menos, a água, o solvente do meio menos para o meio mais. O mais concentrado sempre puxa a água. E a partir desse raciocínio, vocês consigam, então, interpretar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um peixe, imagine se eu pegar um tucunaré. Tucunaré é um peixe de água doce. Todo mundo conhece tucunaré? Imagine que eu pego um tucunaré, que ele é um peixe de água doce, e coloco ele na água salgada, que é na água do mar. O que vai acontecer com esse tucunaré? Por que ele eu vai acho que ele vai morrer.
Porque a água é salgada, não é o meio dele. Tá, mas o que que vai acontecer com Eu relação acho à que ele osmose? vai puxar os. Ai, meu Deus, o sal vai puxar Tá, a água dele. o sal vai puxar a água dele. O que a Júlia botou aqui, ele seca. Porque a água do mar é mais Ele vai perder água para o meio. isso, ele vai perder água para o meio. Por quê? O que que acontece? A água do mar, que está bem ali, é mais concentrada. Lembra que quando está mais concentrado, puxa a água? Então, vai puxar a água do peixe. Então, ele vai secar. Vai haver um desequilíbrio, ele secaria, né? Ele vai perder água e aí, então, pode levar à morte. Entendeu? Alguns peixes assim, vocês já ouviram falar, tem peixes de água salgada, que vivem e dissolvem água salobra e essas coisas. Alguns peixes têm essas adaptações, outros não, tá bem? Então, pronto, vamos lá. Então, nós estamos no transporte passivo. E aí, por exemplo, tem alguns protozoários também, tá? Alguns protozoários ciliados que vivem em águas. O que que acontece? Que eles apresentam alguns vacúolos, que são vacúolos contráteis. Ou seja, esses vacúolos, eles controlam, eles fazem essa regulação osmótica. Para quê? Para que esse protozoário ele não perca ou ele não ganhe muita água. Então, elas faz essa regulação. Esse vacúolo contrátil, ele faz essa regulação de entrada e saída de solvente, né, de água, para que, então, não possa murchar, o protozoário não murche nem estoure. Certo? Certo, gente? E aí, então, nós vamos para o transporte ativo. O maior exemplo do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Só. Ai. Então, a bomba de sódio e potássio, ela é um tipo de transporte ativo. Se é um tipo de transporte ativo, o que significa isso? Gasta energia. Isso, é um gasto de energia. É a favor ou contra o gradiente de concentração para gastar energia? Conta. Então, vai contra o gradiente de concentração. E se eu estou falando que o transporte ativo também trata de soluto? Só a osmose que trata do solvente. Então, o soluto vai de onde para onde? Do meio mais para o meio menos, de menos para o mais, do lado do nada para lugar nenhum. Para onde é que vai esse soluto? Se está contra. Isso. Então, se ele está contra, ele vai do menor para o maior. O Rodrigo vai atrás do Vanderlei Andrade. Ele vai se empurrando todo mundo, dando cotovelada, se jogando. Imagine o gasto energético que ele. Poxa, o show estava começando. O show estava marcado para as 10 horas da noite. Fã que é fã tem que chegar às 6 horas da tarde. E aí ele chega às 10h30 e quer ficar na frente. Se ele chega às 10h30 e quer ficar na frente, ele que se vira e gasta energia para ele chegar lá na frente do palco. Tem um gasto energético muito grande. Viu, Rodrigo? Então, da próxima vez, chegue mais cedo. É verdade, tem que chegar um dia antes, de preferência, acampar no local. E era isso que você deveria ter feito, Rodrigo. Mas já que você não fez, você vai gastar energia. Porque você vai sair do meio menos concentrado e vai se virar para chegar no mais concentrado. Então, é muita energia contra o gradiente de concentração. Entendeu? E o maior exemplo da bomba, ou da transporte ativo, é a bomba de sódio de potássio. Não! Mas para isso, deixa eu procurar aqui um desenhinho. Peraí. Eles tinham.
Cadê a lousa? Muita calma, gente. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Será que vai dar certo? Que eu tô mandando um monte de coisa para vocês. Uma lousa interativa. Olha, vocês estão vendo aí a lousa interativa? Vamos ver se eu sei mexer nisso. Vamos criar um círculo. Vocês podem mexer na lousa, já que é uma lousa interativa? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Sei não. Aqui. Que apareceu o Ariel bem aqui. O Adson está participando e todo mundo começou a participar da lousa interativa. Vocês conseguem riscar nessa lousa? Ou é só eu? Tô conseguindo não. Ainda bem que eu não quero que vocês mexam no meu círculo. Egoísta. Tô brincando. Vamos ver se eu consigo desenhar um negócio, que eu nunca usei isso, da outra vez eu fiz no PowerPoint. Ai, meu Deus. Mas é legal, né? Vou botar uma caixa de texto aqui, que eu vou botar sódio e potássio. Vamos botar o sódio, vai ficar bonitinho. Meu Deus. Então, vamos fazer a bomba de sódio e potássio. Vocês vão me ajudar, tá? Tá, gente? Podem falar aí, por favor, que estou me sentindo só. Tá. Alguém consegue mexer essa lousa? Será que o que eu posso fazer aqui? O pessoal tá renomeando. Não sei o que vocês podem fazer, mas se é interativa, eu acho que eu achei que vocês poderiam interagir, né? Mas já que não. Então. Vou botar um potação aqui e um sódio grandão aqui. Vou botar um sódio pequeno aqui. Vocês vão me ajudar a entender a bomba de sódio e potássio. Mexendo aqui nesse negócio que eu nunca mexi. Então, esqueçam essa bola por enquanto. Vou até deletar ela daqui, para não confundir. Essa é a célula. Vocês estão vendo essa célula? Perfeita, né? E aí, o que que acontece? Deixa eu ver. Não posso aumentar aqui. Tá bom. Essa é a célula. Vocês estão vendo, né? E aí, a gente tem os elementos de potássio e sódio. Onde é que tem mais potássio e onde tem mais sódio? Tem mais potássio na célula e mais sódio fora dela. Isso. Eu acho que eu vou abrir o PowerPoint mesmo, porque eu não sei mexer nisso, tá? Eu vou abrir um PowerPoint novo, bem aqui. Melhor. Porque eu não vou achar setas aqui, então vamos fazer aqui, melhor. Vou botar aqui a célula. Porque no PowerPoint eu já sei onde tá as coisas, né? Então, aquele outro eu não sei onde tá, então não vou arranjar problema pra minha vida. Né? Isso mexe com o que a gente sabe fazer. E aí, cadê? Vamos botar aqui o sódio. Não tá na hora na célula, sabe? O que tem mais dentro mesmo? É potássio ou sódio? Potássio. Potássio. Então, o potássio está em grande quantidade dentro da célula. Só que ele não quer aumentar de quantidade aqui.
vamos botar um potássio grandão dentro da célula. Então, dentro da célula, há uma grande quantidade de potássio. E aí, fora da célula, há uma grande quantidade de sódio. O que não significa que fora da célula também tem um pouquinho de potássio. Mas como é pouquinho, eu vou botar pequeno, né? Então, aqui dentro tem, aqui fora também tem potássio. Assim como dentro também tem sódio. Tá vendo? A gente faz ao vivo, a gente coloca na hora o negócio aqui. Enquanto isso, eu vou botar algumas setinhas aqui. Vamos construir na hora. Então, gente. Vou deixar essa seta em stand-by aqui. Até aí, tudo bem, gente? Que o potássio, o sódio está em maior quantidade. Vou até mudar a cor, né? Para ficar bonitinho também. Bora lá. Ficar mais didático. Ai, meu Deus. Vocês lembram da sódio de potássio, da bomba? Alguém já aprendeu sódio de potássio? A bomba? Gente, cadê vocês? Não. Me abandonem. Eu preciso mandar permissão? Ah, não, já fechei aquele negócio que eu não sei mexer, né? Eu vou aprender. Lá não vi seta lá. E por que tá morrendo, Raira? O que aconteceu? Vamos lá. Toma logo um antialérgico, um antihistamínico. Então, olha só. Então, vamos lá. Aqui... Peraí, deixa eu botar um círculo preto aqui, porque é célula... Não estou gostando. Desculpa, gente, porque eu sou virginiana, né? Então... Não sei, vocês têm algum virginiano também aqui? Vocês sabem, né? O virginiano é uma coisa complexa, que tem que ser meio simétrico. Então, pronto. Aí a célula. Por que tudo isso de kkk, Ariel? Explique-se, justifique-se. Se vocês entenderem a bomba de sódio de potássio, eu vou ficar tão feliz, tão feliz. Vamos lá. Então, vejam só. Dentro da célula, vocês já entenderam que dentro tem a maior concentração de potássio, enquanto fora tem a maior concentração de sódio, certo? Esse tipo de transporte é um tipo de transporte ativo, ou seja, contra o gradiente de concentração. E o que significa isso, então? Significa que o potássio, aqui, o potássio, ele está em maior concentração dentro ou fora da célula? Dentro. Então, ele vai sair de onde ele tem mais para menos ou ele vai sair de onde tem menos para mais? Acho que de onde tem menos para mais. Então, ele vai sair de onde tem menos para mais, ou seja, de dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro. Então, vamos lá. Então, vocês estão me dizendo que o potássio, vou botar aqui o potássio. Tal como o Rodrigo, que vai de onde tem menos para onde tem mais, o potássio também vai entrar na célula. Então, vamos esquematizar aqui. Todo mundo entendeu por que o potássio vai entrar na célula? Hein, gente? Vocês estão entendendo por
Está entrando? Ela tem mais concentração de potássio. Oi? A bomba de... Porque dentro da célula tem uma concentração maior de potássio do que no meio externo. Isso. Lembra que isso aqui que eu estou mostrando é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. No transporte ativo há um gasto de energia, né? Essa energia é ATP, adenosina trifosfato. E se está contra o gradiente de concentração, esse potássio, que é o soluto, ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Como tem menos potássio fora, ele vai de onde tem menos para onde tem mais. Entenderam? O potássio, eu vou só representar aqui que o potássio ele é o a mais, né? Eu esqueci de botar aqui a cargazinha dele, que é o mais. O sódio também mais. Entenderam? Então, por isso, te esperta, Railana. Então, eu quero só saber se vocês entenderam que o potássio ele está indo de onde tem menos, que é fora, para onde tem mais. Está contra o gradiente de concentração. Logo, o sódio vai entrar ou vai sair? O sódio? Vai sair. O sódio vai sair, porque o sódio ele está saindo de onde tem menos, né? Dentro tem menos, para onde tem mais. Então, vamos lá. Mais assim. Uma besteira, mas tudo bem. Vamos já entender por que tudo isso. Eu não tenho quadro, né? Então, no desenho. Então, vejam só. Então, se eles estão contra o gradiente de concentração, o que que acontece? O sódio ele vai sair de onde tem menos também para onde tem mais, ok? Então, esse é o movimento que faz a bomba de sódio e potássio, ok? Eu vou explicar o porquê e para que isso e o que acontece. Vocês entenderam isso? Gente? Sim, professor. Sim. Tá. Então, tá todo mundo contra o gradiente. Potássio entrou contra e sódio saiu contra. Isso é transporte ativo. Há um gasto energético sob forma de ATP. Ponto. Ok. Vejam bem. Tá entrando quantos potássios nesse meu esquema? Respondam. 2. Tá entrando 2. Tá saindo quantos sódios? 3. 3. Ou seja, vejam, está entrando 2 positivos e está saindo 3 positivos. Considerando as cargas, está entrando 2 e saindo 3. Onde que vai ficar mais, dentro vai ficar mais positivo ou mais negativo? Pensem aí. Se está entrando 2 e saindo 3, dentro vai ficar mais... Vocês estão falando negativo dentro? E isso vai ficar negativo dentro. Por que que vai ficar negativo dentro? Porque tá saindo 3 e entrando 2. Se sai 3 e ficar no 2, vai ficar um saldo negativo, certo? Logo, vamos... Então, logo na parte interior, na parte interna da célula, olha, vocês que estão me ajudando a construir, eu estou fazendo o que vocês estão falando aí.
Se está errado, eu não sei. Vocês estão mandando eu colocar. Vocês estão me dizendo que dentro, então, vai ficar. Se está saindo 3 e entrando 2, eu concordo com vocês. Sai 3, então vai ficar um saldo negativo. Correto? Estou fazendo o que vocês estão me mandando. E aí, consequentemente, se dentro vai ficar negativo, fora vai ficar, então, positivo. Tá vendo como eu sou artista? Sou artística. Todo mundo concorda com isso? Se saiu mais do que entrou, né? Como a Natália falou, se saiu mais do que entrou, então vai ficar negativo dentro e fora vai ficar positivo. Perfeito? Todo mundo entendeu? E isso, o que a gente chama? A gente chama de essa diferença de potencial. Ai, meu Deus. Olha o que vocês estão fazendo. Essa diferença de potencial, a gente chama de potencial de repouso da membrana. E o que é isso? Vamos já saber o que é isso. Vocês entenderam porque dentro da célula é mais negativo do que fora, né? Dentro negativo e fora positivo. Ok. Isso gera uma diferença de potencial elétrico, certo? Então, dentro é negativo, fora positivo, há uma diferença de potencial elétrico. E aí, por que tem que ter a diferença de potencial elétrico? Por quê? Por quê? Porque essa diferença de potencial elétrico, ela que gera a estabilidade da membrana plasmática. Ela dá uma estabilidade para a membrana plasmática, tá? Para que a membrana plasmática, qual é a estrutura básica da membrana plasmática, gente? Que eu falei para vocês. Não é 2 camadas de fosfolipídio? Isso, perfeito. É uma bicamada fosfolipídica. E o que dá estabilidade para essa bicamada fosfolipídica, o que dá estabilidade justamente é essa diferença de potencial gerada. Deixa eu botar para cá, só para que eu ainda vou continuar. Peraí que eu estou inspirada, estou artista hoje, vocês não estão vendo? Então, isso daí, essa diferença de potencial, de dentro tá negativo e fora tá positivo, é essa diferença de potencial gerada, ela que dá esse potencial de repouso da membrana. E isso daí, a bomba de sódio de potássio, ela acontece em todas as células do nosso organismo, justamente para dar estabilidade da membrana plasmática. Então, é essa a função da bomba de sódio de potássio. A bomba de sódio de potássio, ela, então, a função da bomba de sódio de potássio, a bomba de sódio de potássio é um tipo de transporte ativo, né, que faz com que ocorra essa diferença de potencial de dentro da membrana, de dentro da célula e de fora na membrana para gerar esse equilíbrio. Então, todas as células do corpo, elas apresentam esse sistema da bomba para que tenha esse potencial de repouso da membrana plasmática. E aí, vocês já ouviram? Algumas coisas podem criar esse potencial de membrana se alterar. Vamos copiar isso aqui. Para baixo. Eros. E aí, o que acontece?
Vamos desagrupar eras. E aí, algumas células, elas podem momentaneamente inverter essas cargas, ou seja, alguns íons auxiliam que dentro, momentaneamente, a parte interna da célula fique positiva e a parte externa fique negativa. Pode haver uma alteração na polaridade da célula. Então, dentro passa a ficar positivo e fora passa a ficar, então, negativo. Esse processo de inversão de cargas causado, a gente chama de despolarização. Só 2 tipos celulares possuem essa propriedade de inverter essa polarização. Me digam aí, quais os tipos celulares que vocês acham? Eu sei que vocês estão pensando, vocês não falaram. Então, Júlia falou nervos. Células nervosas de maneira geral, os neurônios. Então, as células nervosas, os neurônios, é um tipo de celular que pode fazer esse processo de despolarização. E o outro tipo são as células musculares. Lembra a questão das sinapses? As sinapses neuromusculares, neuroneuronais, então, as células musculares, no processo de contração muscular, podem alterar esse potencial de membrana. Então, células nervosas, neurônios, e as células musculares podem fazer rapidamente essa inversão de polaridade. Somente essas células musculares e células nervosas, só essas. As outras células do corpo, nenhuma tem essa propriedade, elas sempre ficam em repouso. Os únicos tipos celulares que podem sair do repouso são ou sofrer esse processo de despolarização, que é a inversão da polaridade, são justamente as células nervosas e as células musculares. E isso daí é por um mínimo de tempo e elas retornam novamente ao potencial de membrana. Ponto. Ok? Então, a função da bomba de sódio e potássio é manter o potencial de repouso da membrana de todas as células do corpo. Ok? E só as células nervosas e as células musculares podem sofrer o processo de inversão, que é a despolarização. Um exemplo disso, e por que a despolarização acontece? Eras, Adson, tudo tu quer saber? Tô brincando. A despolarização acontece porque precisa ver o quê? As sinapses. Por exemplo, a contração muscular se dá através da sinapse. Por exemplo, se eu estou mexendo aqui, se eu estou contraindo a minha musculatura, se eu estou andando, para eu andar, eu pensei, é muito rápido, eu pensei aqui que eu vou mexer essa mão, que eu vou bater palma, então é tudo uma movimentação. E isso se dá, essa movimentação, justamente por conta de quê? Que houve, né, uma ativação do neurônio, e aí houve as ligações de um neurônio com o outro, e uma junção também dos neurônios com as células musculares, e aí promove essa despolarização rápida. Por isso, lá que o indivíduo que é paraplégico, né, quando a secção da medula, né, a informação ela não consegue, né, ir dos neurônios para os neurônios motores. Os neurônios motores que têm conexão com as células musculares. Então, é tipo assim, quando a pessoa ficou paraplégica, tetraplégica, né, que houve a secção da medula, não passa a informação, tipo, não há ligação dos fios, dos axônios dos neurônios. Então, por isso que a pessoa ela pode até pensar que está mexendo, ou pode até pensar, mas a informação ela não chega lá, então ela não consegue fazer o movimento, porque não há a sinapse. Então, elas se despolarizam justamente para que haja essa comunicação, para que a gente pense, né, as sinapses, a formação
as sinapses neuroneuronais, que são neurônio com neurônio, e neuromusculares, que é o neurônio com o músculo. Então, só esses tipos são justamente para acontecer o movimento, a contração muscular, a passagem do impulso nervoso. Entendeu, Adson? Estava brincando contigo, tá? Vou já mostrar ali como acontece. E aí, o que acontece? A injeção letal. Todo mundo já ouviu falar da injeção letal? Lembra, o cara é condenado à morte e tem a injeção letal. O que é a injeção letal? A injeção letal, deixa eu ver aqui. Não estou perfeita ainda, então é K mais. Cl menos. Queria botar aquele negócio aqui, queria botar sobrescrito, mas eu não estou conseguindo agora. Não estou muito artista ainda. Enfim. Isso, era muito utilizado. O cloreto de potássio. Eu só botei assim, é o KCl, né? Gente, mas vejam bem, eu só botei aqui só para vocês. É o K mais e Cl menos. Eu vou botar KCl só, tá? Mas tenham em mente que é K mais e Cl menos. E aí, o que eles faziam com o indivíduo? Eles pegavam, anestesiavam o indivíduo. Assim, nos animais também, antes podia fazer o sacrifício por KCl. Hoje em dia, os direitos humanos, alguns lugares ainda faz. Mas, enfim, a injeção letal era isso. KCl, cloreto de potássio. O que acontecia? Injetava primeiro um anestésico no indivíduo, tipo um relaxante muscular, alguma coisa, promover essa anestesia no indivíduo, e colocava o KCl, K mais Cl menos. O que o cloreto de potássio fazia? O cloreto de potássio vinha bem aqui. O cloreto de potássio ele vinha bem aqui e mexia no potencial de repouso de todo. Ele bagunçava com a bomba de sódio de potássio. Então, o KCl ele acabava com o potencial de repouso de todas as membranas de todas as células do corpo. E isso causava um desequilíbrio no potencial de repouso, obviamente, de todas as células, de todo o sistema. Então, era morte por falência múltipla dos sistemas, certo? Então, o cloreto de potássio, ele fazia isso. Ele alterava o potencial de repouso de todas as membranas, e lembrem que só as únicas células que têm essa propriedade de alteração são as células musculares e as células nervosas. E aí o cloreto de potássio vinha e bagunçava com todas as células de todos os órgãos, e aí era uma poliesculhambose que eu falo, né? Na verdade, alterava todos os sistemas do indivíduo, e aí isso levava à falência múltipla dos órgãos, e é assim que acontecia o processo da pena de morte lá, né, do indivíduo, quando era condenado à morte. Certo? Era justamente por isso. A injeção letal era cloreto de potássio, e isso alterava a bomba de sódio de potássio, e aí o potencial de repouso. Certo? Entenderam, gente? Entenderam? Então, assim que funcionava lá a questão. Raira, tá falando? Alguém fala? Então, vocês entenderam para que serve a bomba de sódio de potássio? Porque a gente sempre estuda a bomba de sódio de potássio, para que serve a bomba de sódio de potássio? A bomba de sódio de potássio é muito chata, para que serve, não sei o quê. Então, a bomba de sódio de potássio, ela, olha só, se a bomba de sódio de potássio não existisse, olha o que aconteceria com a gente. Vide a injeção letal, né? Quando o indivíduo está morrendo, também eles injetam algumas vezes, não só adrenalina, mas também como o cloreto de potássio para tentar despolarizar, tentar estimular
o coração, porque o coração é puro músculo, né? Músculo cardíaco. E aí, então, é isso que acontece. Vou voltar aqui para a apresentação. Vou voltar aqui para a apresentação do transporte ativo, então já falei para vocês. E aqui, vejam bem, aqui vocês podem ver... Ah, esse negócio não para. Deixa eu dar o pause aqui. Então, aqui está mostrando o que eu falei para vocês, olha. Vejam. Isso aqui é como se fosse... Olha aqui. Na verdade, eu vou perguntar. Isso aqui, que tem a maior concentração de potássio e está mais negativo, é a parte interna ou externa da célula? O azul representa interno ou externo? Interno. Interno, porque dentro tem mais potássio e é mais negativo. E a parte externa é positiva e tem mais sódio. Então, quando aumenta o potencial elétrico, certo? Na verdade, são milivolts que acontece, o estímulo elétrico, ou então estímulos pelos neurotransmissores, e aí acontece esse processo de despolarização, ou inversão, e essa é uma inversão rápida de cargas. Olha, há uma inversão de cargas, e aí, quando passa o impulso nervoso, quase automaticamente retorna. Despolariza, que é esse processo de inversão, a gente chama de despolarização, e imediatamente repolariza. Então, esse processo de inversão, de despolarização, ele é muito rápido. Tá bem? Então, vocês já entenderam. Qualquer coisa, voltem a assistir. Como está gravando, eu vou colocar e vocês voltam a assistir. Então, essa é a bomba de sódio e potássio. Mas também existe o processo de transporte através da membrana, que a gente chama de transporte em bloco, tá? Que é o processo que você engloba, por exemplo, um micro-organismo. A célula engloba um micro-organismo. Então, que a gente chama, não é só uma substância, não é só um monossacarídeo, não é só um íon, é um bloco, certo? Por exemplo, células como os macrófagos, que são especialistas em fagocitose, enfim. E aí, o que acontece? Esses tipos de transporte em bloco, a gente tem a fagocitose e a pinocitose. Vocês lembram lá? A gente vai falar, quando a gente for falar mais à frente de digestão intracelular, a gente vai falar mais detalhes. Mas a fagocitose, como vocês lembram, que é o englobamento, né, de partículas sólidas pela célula. Tá? Então, a emissão dos pseudópodes, a emissão desses pseudópodes e o englobamento, então, da partícula, o englobamento da partícula sólida. E a formação de uma bolsa, né? Como a gente pode ver, as pseudópodes, né? Lembrem lá do ensino médio, os pseudópodes ou falsos pés. Então, a projeção da membrana, o englobamento da partícula sólida e a formação, então, de uma bolsa que, no caso da fagocitose, a gente denomina de fagossomo. Por outro lado, então, na pinocitose, há a ingestão de partículas líquidas. Então, há o processo que a gente chama de invaginação. Essas partículas líquidas começam a pressionar a membrana e, então, forma uma bolsa que, nesse caso, a gente chama de pinossomo, que é a ingestão, então, de partículas líquidas pela célula. E essas partículas, então, passam, tanto as sólidas como as líquidas, passam por um processo de digestão intracelular, que a gente vai falar lá, quando a gente for falar dos lisossomos, que tem essa função, que é a organela que tem essa função de digestão intracelular. Então, após o processo de digestão, é preciso, então, eliminar, na digestão intracelular, a célula engloba o que vai ser útil a ela, certo? Ela engloba o que vai ser útil a ela, então elimina o que não será. E esse processo de eliminação, então, é a exocitose. Olha, através de uma vesícula, ela se funde a membrana, então elimina. Certo? Então, esse processo de eliminação de substâncias a partir após o processo de digestão intracelular é chamado exocitose. Eu falei para vocês antes, né, quando a gente falou de fusão simples, de fusão facilitada, a entrada e a saída de íons
normal, mas não é um processo de digestão intracelular, como na pinocitose e na fagocitose, já que nesse processo de pinocitose e da fagocitose são moléculas maiores, são organismos, como eu falei, são bactérias, enfim, outras são mais complexas, certo? Então, esse processo de eliminação a posteriori da digestão intracelular é a exocitose.